Oi, gente. Boa tarde a todos, a todos que estão aí acompanhando mais uma atividade do Gbits via YouTube, nessa tarde de sábado, aqui, metade do mês de julho. Hoje a gente oferece para vocês, enquanto grupo, uma discussão que é muito pontual ao que a gente já vem, né, trazendo através de cursos, palestras, do próprio evento, que foi o seminário ocorrido no ano passado, no final do ano passado, que é a dimensão do letramento. Né? Então, o nosso grupo, que é o Grupo de Estudos sobre Literatura no Amazonas, GLITS, ele parte de uma produção de uma literatura do norte, sobretudo do Amazonas, mas ele faz uma interface, ele realiza um diálogo com a educação, com a história. Então, considerando essa área de interesse, vamos colocar assim, a gente considera o letramento pontual no sentido de trazer o discernimento crítico do trabalho com a leitura, que não é algo só fechado ao ensino de linguagem, né? E vai ao encontro de documentos mais recentes, sobretudo a partir de 2017, a partir da BNCC, vem aí pontuando do ponto de vista teórico e metodológico para o trabalho na sala de aula. E aí, nesse intuito, a gente tem aqui o prazer de estar conversando com o Renato Dering, justamente trazendo essa proposta de letramento em uma perspectiva decolonial. O Renato, ele é pós-doutor em estudos de linguagem pelo Pós-Língua, pelo programa de pós-graduação de linguagem da Cefet de Minas Gerais. Ele é doutor em letras e linguística pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Também é mestre em letras pela Universidade Federal de Viçosa. E, além disso, ele é a líder pesquisador do grupo FORPROL, atuando ali também como membro da organização Teachers Portugueses, traduzindo alguns verbos fluentes, né, da Organização de Professores Portugueses, a OAPP, e atualmente ele atua na graduação e pós-graduação na Uni de Goiás. E aí ele, dentro dessa instituição ao qual ele é vinculado, ele supervisiona a área de pesquisa científica e do ponto de vista acadêmico e da pesquisa, ele está atuando em estudos sobre a decolonialidade, sobre letramentos, discussões que envolvem a questão do Enem, da BNCC, de língua portuguesa, de linguagem, né, de modo geral, e está aí desenvolvendo pesquisa dentro dos estudos decoloniais de linguagem, educação e do direito, letramentos e práticas interculturais. Então, percebam que o Renato ele já tem aí um bom percurso já consolidado, essa é a discussão que a gente está trazendo hoje para vocês. Tá? Então, à medida que o Renato for fazendo a discussão, for discorrendo sobre o tema, aí a gente vai estar conversando com ele sobre como ir enxergando possibilidades, interpretando alguns apontamentos que ele vai fazendo, pensando na produção literária local. A gente tem aí algumas iniciativas vinda de agências de fomento, da própria Secretaria de Educação, Estado, do município, que estimulam o corpo docente a trabalhar nessa perspectiva dos múltiplos letramentos. Né? Então, seja bem-vindo, Renato, boa tarde, um prazer aqui, e agradeço desde já o aceite do convite, tá? Para esse momento aqui para a gente conversar com o nosso público, tá? Tanto interno como externo. Oi, Alexandre, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço a você e em seu nome todo o grupo, né, que está aí auxiliando e também contribuindo para que a gente possa discutir um pouco sobre alguns pontos, principalmente, né, não só na minha pesquisa, mas pelo que eu conheço do seu trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, e do seu grupo, que é necessário em um momento em que as humanidades cada vez mais são deixadas de lado no Brasil,
Se a ciência está sendo deixada de lado, as humanidades ainda sofrem ainda mais descrédito nessa perspectiva. E quando a gente fala de humanidade trazendo a literatura e trazendo outros aspectos que envolvem a linguagem, isso ainda se faz muito necessário para a discussão. E eu acho que não tenho certeza, que as discussões que o seu grupo traz, né, as propostas que vocês vêm trazendo, elas contribuem para a gente começar a ampliar essa disseminação aí da ciência, a ciência que envolve uma área que sempre teve descrédito no Brasil, né, que é a área da linguagem, a área das ciências humanas, principalmente quando a gente fala de educação, tanto a formal quanto a educação que não é formal e as pessoas acabam desconsiderando muito. Então, assim, agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar aqui. E para a gente começar a conversar, e aí deixo muito livre para você fazer intervenções, para a gente fazer uma reflexão juntos, né? Eu trouxe essa proposta de letramento na perspectiva decolonial. E por que eu trago isso, né? Como é que eu trago isso aqui para a gente poder conversar um pouco? Antes de mais nada, é importante a gente entender que eu não estou trazendo uma coisa nova. Por mais que isso eu tenha trago lá na minha tese de doutoramento, a gente tem que pensar que alguns conhecimentos, eles existem, eles estão aí, né, disseminados, mas eles não foram sistematizados ou muitas vezes são deixados de lado em prol de outros. Então, o que eu trago aqui, na verdade, é uma discussão, porque nenhum conhecimento é tão novo que não possa ser revisto, nem tão velho que também não possa ser readaptado dentro dos contextos, né? E essa proposta de letramento nessa perspectiva decolonial é justamente isso, para a gente trazer uma percepção aqui juntos de como ainda existem, né, barreiras, ainda existem imposições quando a gente fala de quem aprende, para quem aprende e principalmente a serventia daquilo que a gente ensina e daquilo que a gente recebe, certo? Então a gente vai aí permear tanto um pouquinho do que foi a década de 80, quando a gente fala de letramento, até hoje, quando a gente fala de multiletramentos, passando um pouco também, pincelando essas concepções, quando a gente fala de ensino de literatura e de literatura canônica. Né? Por que eu trouxe isso para a gente poder debater e refletir um pouco? Porque quando a gente pensa sempre, principalmente em literatura, o meu mestrado foi em literatura, lá na Universidade Federal de Viçosa, a gente tem um parâmetro que é um eixo. Né? Então, o parâmetro canônico que nós temos é o eixo sudeste. E o eixo sudeste muito bem específico para algumas obras, alguns autores e alguns estados. Tudo que vem depois disso, antes disso, são eles, né, que colocaram, nomearam, e nomear, quando a gente fala dentro da área de linguagens, é impor também. A gente detém um poder sobre aquilo que a gente nomeia. Né? Então é preciso que a gente traga essas discussões, e essa é a perspectiva decolonial. Ou seja, a gente entender por que isso funciona, por que isso é dessa maneira, e como é que isso dessa maneira influenciou os pensamentos e a organização escolar, tal qual a gente vivenciou e vivencia ainda hoje, quando a gente fala de BNCC, por exemplo. Então, assim, eu vou trazer essa proposta para a gente poder discutir, né, dentre vários tópicos aí que são necessários. Pois bem, então, eu trouxe aqui algumas primeiras reflexões e para permear, eu trouxe citações tanto da minha tese, da minha dissertação, outras de outros autores, e algumas frases eu acho que até para ficar mais tranquilo, para que todo mundo acompanhe, fazer a leitura, a gente vai discutindo em cima disso, para que não fique uma coisa também tão expositiva ao extremo, né, e também não fique uma coisa só leitura. Então, vou tentar fazer o meio termo aqui. Começo dizendo que é por meio da linguagem que diferentes significados são postos em diálogo, bem como outros acabaram sendo suprimidos ao longo desses processos de dominação, esvaindo-se frente ao postulado como hegemônico, ou então canônico, quando a gente fala de literatura. E essa citação é justamente o que eu trouxe aqui na introdução, antes mesmo de abrir o slide, porque quando a gente fala, né, de alguns significados que a linguagem traz, a gente está falando de uma imposição. E essa imposição, ela tem um parâmetro, e esse parâmetro, ele é excludente, porque todo parâmetro é excludente. O problema é que a gente não tem a regra do jogo para entender até que ponto ele é excludente e você entende o que foi excluído, ou ele é excludente e o que foi excluído é marginalizado. Então, quando a gente pega
e entende as regras do jogo, vou usar esses termos assim mais comuns para a gente poder dialogar, a gente vai percebendo como, de fato, as exclusões acontecem, aconteceram e continuam acontecendo, né, dentro desse processo que envolve a linguagem e, claro, a literatura. Porque quando a gente fala em canônico, né, alguma coisa que realmente foi colocada ali, vamos pensar num patamar mais alto, qual que é o parâmetro para a gente falar de alta ou baixa cultura? Como é que isso funciona? Por isso que é importante entender que a linguagem é sim um posicionamento político e por assim ser, né, ele também é uma forma tanto de opressão quanto de rebeldia. Então a linguagem é um posicionamento político que envolve os dois lados, certo? Então quando a gente fala de linguagem literária ser rebelde, trazendo aí alguns autores, né, para quem é da literatura já deve ter retomado aí, por exemplo, a questão de literariedade, quando a gente fala do Antônio Compagnon, quando a gente pensa na literatura enquanto um viés sociológico lá com Antônio Cândido, né? A gente tem essa questão que a literatura é rebelde, ela pode ser rebelde, digamos assim, mas quando ela é imposta, são os leitores que se rebelam contra ela. E é isso que a escolarização faz. Porque quando a gente leva para a escola uma literatura, e essa literatura ela é simplesmente imposta porque isso é bom, isso não é bom, isso é assim, isso é de outra forma, e a gente não compreende as razões daquilo, não compreende não só o contexto, e o pior, a gente não tem acesso à literatura, porque acho que em muitas escolas hoje do Brasil o que acontece é ter acesso a excertos de trechos literários, pedaços de conto, pedaços de narrativa, e isso eu estou falando tanto da rede privada, mas quando a gente vai para a rede pública, né, o quanto a rede pública que eu ia falar agora, a situação pode piorar dependendo de onde a gente se encontra. Né? Até trazendo a Djamila Ribeiro aí mais uma analogia ainda mais ampla, que alguns corpos desses lugares de fala eles são excluídos completamente desse processo formal de escolarização. Então, peraí, como é que isso funciona? Como é que a gente fala que a literatura é importante, que é o discurso hipócrita que a gente tem, sendo que a gente nem tem acesso à própria literatura? Então, a gente tem que pensar por aí. Por isso que a literatura ela é um posicionamento político, mas ela pode ser de opressão, rebeldia, tanto pela própria literatura, quanto por aquele sujeito, aquela pessoa, aquele aluno que tem acesso ou não a ela. Então, para entender essa linguagem como posicionamento político, é que a gente tem que falar de diálogo e de compartilhamento e dessa opção decolonial que eu trago aqui quando a gente fala de letramento. Porque eu vou, né, trazer a seguir uma crítica que é sobre o letramento que eu falei na década de 80. Porque a gente tem algumas perspectivas de letramento que entraram ali com a Maricato lá atrás, a Magda Soares, a Angela Kleiman, que, claro, supriram a necessidade urgente que a gente tinha no processo de redemocratização que a gente estava passando, né, que finalizava uma ditadura, iniciava aquele processo na década de 80, e elas trouxeram, né, por meio da linguística, as traduções dos estudos do Brian Street, uma proposta metodológica para a sala de aula que tentava, primeiro, eliminar a evasão escolar e trazer os sujeitos de volta para a sala de aula. Então, a gente passou por um processo, não só da ditadura, mas antes, em que a gente tinha uma educação voltada para uma elite, e essa elite detinha um poder também até de onde ela iria se colocar. E aí, com os estudos do letramento na época, a gente teve uma ascensão, sim. O problema é que esse tipo de letramento, primeiro, quando a gente pensa, ele entrou muito na universidade e demorou a chegar nas escolas. Quando ele chega nas escolas, na visão que eu trago aqui, na crítica que eu trago, se torna o que eu chamei de letramento escolarizado, ou seja, o letramento escolar, ele se torna um letramento escolarizado. Em síntese, né, seria uma pedagogização do letramento, ou seja, como se fosse um método, se você aplicar isso, vai dar certo. Mas se você considera sujeito, bagagem do sujeito, se você considera a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a bagagem que ele vai trazer para a sala de aula, mas sempre falando que existe uma bagagem melhor que a da escola, a gente começa a quebrar o princípio do letramento, que é prática social. Então, se a prática social desse sujeito ela começa a ser desconsiderada, fica complexo você falar em letramento, em multiletramento, sendo que sempre a educação formal, formalizada, ela vai ser superior à bagagem que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto traz para a sala de aula. Então, a gente parte dessa crítica para falar desse letramento de perspectiva decolonial. Por quê? Porque se a decodificação, como eu falei, né, supriu esses preceitos, depois veio o letramento para melhorar, ampliar,
mas a gente acaba nesse percurso da década de 80 até hoje, quando a gente fala de letramentos e multiletramentos, desconsiderando o sujeito, ou usando esse sujeito como um corpus de análise apenas, a gente começa a voltar para o método antigo, a gente começa a usar o sujeito, o aluno, né, a nossa pesquisa, simplesmente para falar, olha, aqui tá ok, vou te usar porque você tem esse conhecimento aqui sobre grafite, por exemplo, você tem esse conhecimento sobre determinado assunto. Mas, para você ascender socialmente, só existe esse caminho. E no final das contas, boa parte dessas pesquisas que a gente vê hoje, né, e é uma crítica muito forte que eu faço aqui, mas é uma crítica que está aberta e deve sempre estar aberta ao debate, é que a gente tem que tomar cuidado da maneira como a gente usa o letramento. O letramento não pode ser tomado como uma metodologia de aplicação de fato, mas sim uma metodologia de processos. E o processo ele é contínuo, ele não é estanque. Então é essa crítica que eu faço para deixar muito claro aqui. Por isso que é o Ainda Refletindo, o título desse slide, né? Para a gente entender que a gente não está... Eu não estou aqui para falar, olha, é esse letramento decolonial que dá certo. Muito pelo contrário. Porque se eu falasse isso, eu estaria também tornando essa perspectiva como um letramento pedagogizante, ou seja, um outro tipo de letramento escolarizado. Então, é esse cuidado que eu quero que a gente tenha quando eu trago essas críticas aqui para a nossa reflexão. E continuando essa reflexão, o letramento ele passa a ser dentro da escola na valorização do conhecimento do aluno para que ele alcance, como eu disse, o conhecimento necessário. Né? E essa crítica que eu faço é que vai, como eu disse, permear o século XX, mas que hoje a gente coloca também. E o grande problema disso é o binarismo desse conhecimento, que é o conhecimento válido e o conhecimento não válido. Ou, pior ainda, o conhecimento que precisa ser validado por alguém. E quando a gente coloca esse conhecimento sendo validado por alguém, a gente novamente assume a perspectiva que existe alguém superior, alguém inferior, alguém que vai marginalizar o outro. E daqui a pouco eu vou trazer esse termo para a gente poder pensar também dentro da literatura marginal, para a gente pensar o que é isso, e da literatura regional também, para a gente entender que quando a gente fala de linguagem, de letramento, a gente não está falando só, né, dessas concepções de ensino, aprendizagem, nessa parte mais que a gente colocaria mais da pedagogia em si, né, da didática, das metodologias. A gente está falando de todo um construto de conhecimento que envolve o sujeito tanto dentro quanto fora da escola. E aí o que eu digo, né, trazendo a citação, é que o letramento escolar parte ainda da verticalização de quem tem o conhecimento validado e de quem tem o conhecimento que precisa ser validado e não apenas reconhecido. Validar nessa perspectiva, então, não é reconhecer. Oi? Posso rapidinho contribuir aí com a crítica? Com certeza. Você falou nessa questão do letramento que ele se tornou escolarizado, né? E que para alguns é acessíveis e outros não. Então, isso vai muito ao encontro, principalmente no setor privado, de que o trato da literatura ele é mas ainda assim fica muito no superficial, vou já explicar isso mais à frente, e na escola pública, ele parte muito do professor se gosta ou não de literatura, já começa assim. Então, não se entende, por exemplo, tanto na dimensão do público ou do particular, na maioria dos casos, o ensinar literatura como um posicionamento crítico, como um posicionamento político, como uma expressão de saberes, de culturas de uma determinada época. Se entende muito como é aquela aula que eu vou ter que aprender a ler um livro, porque é esse livro que vai cair no vestibular e são essas questões que caem desse jeito. Então, é como você falou, há uma dimensão metodológica que reduz muito o que significa o trabalho do letramento, sobretudo o letramento literário. Né? Sim, e até, né, para dar continuidade para a gente trazer essa discussão, a gente vai indo e voltando, né? Igual eu falei para o Alexandre aqui antes, gente, é que o slide é mais para orientar essas discussões, mas elas vão suscitar novos debates e novos pensamentos aqui. E eu pensei muito quando a gente fala de letramento, se eu traria aqui ou não, e não trouxe no slide, a própria ideia do Rio do Cosson, né, quando ele fala de letramento literário. Porque eu entendo a necessidade da proposta do Rio do Cosson e compactuo com o que ele fala. Só que é igual você falou, Alexandre, ficar só nisso destitui a literatura do lugar dela.
né, destitui a arte literária para uma mera reprodução ali metodológica, ou ainda, quando você está falando, eu lembrei aqui, funções de linguagem, né, toda aquela questão para ensinar a metáfora, para ensinar não sei o que lá, e a literatura vai ficando de lado, né? O texto não entra em sala de aula. A Irandê Antunes traz uma discussão bem interessante quando ela fala da leitura em sala de aula, que a leitura em sala de aula é o perder tempo, é o enrolar, né? E as críticas que envolvem o que? O professor está lá sem dar aula. Então, assim, tem N fatores que envolvem. Tem a questão da formação do professor, né? Porque a gente tem formações muito diversas do norte ao sul do país, né? Passando pelas regiões, mas não apenas, mas no norte ao sul, nos centros e as periferias de cada estado, certo? Então, assim, quando a gente fala de uma capital e a gente vai para o interior, não precisa ser muito longe do interior, seja de qualquer estado, a gente pode andar 50, 60 quilômetros, a gente vai ter uma mudança na perspectiva de ensino ali, na perspectiva de como aquela bagagem é reconhecida, né? Então, aí, eu acho que o que você trouxe dialoga muito bem com essa questão da citação, né? Quando eu falo desse letramento escolar, porque não basta a gente reconhecer que exista, a gente precisa entender como é que ele funciona e reconhecer para além do aceitar, né? Então, não é simplesmente trazer a literatura para a sala de aula e falar, olha, está aqui o livro literário, parabéns, você vai ler, vamos ler isso, vamos ler aquilo. Não, mas peraí, por quê? E por que as pessoas não gostam de ler, né? Eu trouxe um dado também sobre isso e uma possível mentira de um outro dado referente à pandemia e o antes da pandemia e o pós da pandemia também sobre a questão da leitura, né? Daqui a pouco eles vão aparecer, a gente vai discutindo e trazendo mais. E aí o que eu falo, né, dessa diferença de letramento escolar é o letramento na escola. Só que aí eu trago essa crítica que o letramento na escola se tornou letramento escolarizado, ou seja, um letramento que simplesmente se tornou a aplicação de uma metodologia para que aquela prática social do aluno seja vista, reconhecida, mas não aplicada, senão não validada. Esse é o grande problema, porque o letramento ainda deve ser considerado como uma prática social, uma prática de linguagem. Só que quando ela é moldada para se tornar um trampolim para um conhecimento científico que foi validado, será que é de fato uma prática social? E aí eu retomo Freire, que foi o termo verticalização ali, que é justamente a verticalização do conhecimento. O professor sabe mais. Né? E a crítica que o Freire traz é essa, quando ele vai trazer, né, dentro dos livros dele, essa questão da verticalização do conhecimento, e quando ele fala de educação bancária, que é o que todo mundo discute aí nos cursos de licenciatura de maneira geral, porque o aluno vai se tornar, continua se tornando um depósito, e o professor é o responsável por aplicar o conhecimento nesse depósito, que é o aluno enquanto tábua rasa. Então, peraí, se ele tem uma prática social, eu tiro essa prática, coloco o que eu acho importante e devolvo para ele, isso é um novo modelo de educação bancária. A gente não tem que pensar dessa maneira. Então, a escolarização, ela é um conhecimento validado, ela é um conhecimento importante, mas ela não pode destituir do aprendiz o conhecimento que ele tem. Mas, como eu trouxe o termo e repito, deixar as regras do jogo claras. Ora, esse conhecimento é o conhecimento da escola, é o conhecimento que foi, né, estudado, que você vai precisar disso, porque a gente tem uma legislação, a gente tem uma sociedade que funciona dessa maneira. Mas o seu outro conhecimento para outras questões, em outros contextos, ele é tão importante quanto, e às vezes, não é que ele vai ser mais importante, mas se a gente fosse colocar em um grau, ele vai ser mais eficiente e necessário em um outro contexto que não o conhecimento escolar. E vice-versa. Como o conhecimento escolar hoje, ele é colocado assim, certo? Então, essa é a grande questão. E aí eu trago um pouco do que eu falei lá em 2012, há 10 anos atrás, lá na minha dissertação de mestrado. Né? Quem nunca ouviu falar que para se chegar à literatura, à leitura dos clássicos, é preciso ler primeiro os best-sellers, porque eles servem apenas para promover o gosto da leitura, a formação do leitor. E é importante, eles são também para isso, mas eles não podem ser reduzidos a isso. Porque quando a gente fala, né, e aí eu vou trazer, não sei se eu trouxe no slide, agora eu me esqueci, mas eu trago a diferenciação porque foi o que eu trouxe de teoria literária lá no mestrado. Porque best-seller, né, grosso modo falando, são livros que vendem, que venderam. Ou seja, são os melhores vendíveis, numa tradução bem de analogia aí. Machado de Assis foi um best-seller, né? Ele vendeu em folhetim, gente.
E aí, o que a gente pode falar? O José de Alencar também foi vendido em folhetim, né, de jornais aí. Então eles foram best-sellers. Só porque está na lista, sei lá, da Folha, na lista desses jornais e revistas, ele é um livro ruim. E aí, nesses estudos, eu achei outros termos, como mega seller, mega best-seller, que são aqueles estrondosos que ultrapassam barreiras geográficas, e o que eu conceituei enquanto literatura de massa, que daqui a pouco eu falo sobre esse tópico. Né? Então, não há problema que o best-seller, de maneira geral, seja ele canônico ou não, ele gere essa aptidão pela leitura. O problema se concentra quando a gente começa a dicotomizar leituras maiores versus leituras menores, provocando o que eu disse antes do binarismo entre alta e baixa cultura, alta e baixa literatura. E aí a gente vai, por exemplo, na educação, que a escola pública é pior do que a escola privada. Isso na educação básica. Porque quando a gente fala de universidade, o jogo se inverte. É o que eu falei, as regras têm que estar claras. Porque todo mundo estuda, né? Todo mundo é generalizante, tá? Mas por que as pessoas geralmente buscam um ensino, abre aspas, de qualidade numa educação, numa instituição privada, para entrar numa escola, numa universidade pública, e principalmente universidade federal? Por que isso acontece? Né? Então, tem alguma coisa errada. Porque se o ensino privado fosse bom do início ao fim, primeiro, as instituições privadas de ensino superior também teriam a mesma questão que a gente tem. Não é só financeira, porque a gente tem mensalidade cara. Né? A gente precisa entender que não é só isso. Esse é um fator muito importante, preponderante, com certeza. Mas também ninguém vai para uma federal só porque não paga. Vamos ser sinceros. Então, a gente não pode trazer esse binarismo dessa maneira. E isso tem a ver com o letramento, porque o letramento, retomo, não pode estar só lá na escola, nas teorias e metodologias que a década de 80 trouxe para a gente, lá no século 20, e esquecer que ele tem que acontecer no ensino superior, ele tem que acontecer fora da escola, porque senão ele não é prática social, ele é prática pedagogizante. E a gente tem que entender isso. Por isso, quando a gente fala de padrão hegemônico ou padrão canônico, né, trazendo a literatura, a gente fala dessa criação, desse binarismo, que vai promover exclusão, sim. E ele está ancorado nesses padrões que foram impostos ao longo desses anos. Por isso é preciso lembrar que aquele que nomeia o que é alta cultura, alta literatura, é também aquele que vai denominar o que é massa, o que é baixa cultura, o que é baixa literatura. Como eu disse lá no início, a linguagem, ela é política, ela é excludente, ela é opressora e rebelde ao mesmo tempo. Só que quem dita parâmetros, porque está nessa elite, vai ditar parâmetros para que aquele grupo se acomode e para que outro não se acomode. E aí eu trago novamente uma citação, na verdade, uma ideia, né, uma concepção do Paulo Freire, que é do opressor e do oprimido. E a gente pode trazer também o Frantz Fanon, né, para a gente falar, né, dessa própria questão do opressor e oprimido com os termos que ele traz. Mas fiquemos em Freire. Por quê? Porque quando há uma elite que coloca o que é maior, essa própria elite coloca o que é menor, que seria o nosso oprimido, que vai buscar ser o opressor um dia. Então, a concepção bem simplória aqui do Paulo Freire, para a gente entender essa questão, é justamente isso. Então, eu preciso de alguém para que seja o meu outro, né? Para que esteja abaixo de mim e que queira ser igual a mim. Porque quando ele for igual a mim, eu serei melhor do que ele ainda. E eu vou sempre criar essa ilusão para que ele vá atrás, para que ele consiga. E aí a gente fala do termo de meritocracia, a gente fala de superação, a gente fala de tantos termos que a mídia, né, de maneira geral, também propaga, com aquele menino, aquela menina que estudou lá naquele bairro mais marginal que tinha, marginalizado, perdão, que estudava na luz da lamparina, não sei da onde, porque ele conseguiu. Se ele conseguiu, todo mundo consegue. É um absurdo a gente pensar que as exceções são regras. Mas a concepção do Freire, quando ele fala de opressor e oprimido, ele faz essa crítica. A crítica dele é essa. Porque o opressor, ele joga, ele trabalha com essa ideia para a sociedade. E ao trabalhar com essa ideia, a gente come. A gente não só compra, a gente come. A gente degusta dessa ideia. Porque a gente paga caro por ela. E dentro dos estudos literários, a gente vai ter isso, da boa e má literatura, daquilo que é canônico, daquilo que tem uma linguagem, né, como é colocada melhor, porque é trabalhada assim ou assado, mas a gente tem outras que não são. E por que isso não é? Porque a gente também tem quem coloca ali o que é bom e o que não é.
E aí, como exemplo, hoje a gente tem os estudos decoloniais, os estudos feministas, os estudos, né, sobre questões de raça, de gênero, que vem mostrando e rasurando a historiografia tradicional. E aí eu retomo a Djamila quando eu falo disso, de, né, rasurar essa historiografia tradicional, porque a gente pode trazer uma Conceição Evaristo, por exemplo, né? A gente pode trazer um quarto de despejo, que há muito tempo ali foi deixado de lado, né? E a gente pode trazer outros e outros autores que conseguiram essa ascensão. Quando a gente fala de literatura marginal, sei lá, o Marcelino Freire, né, que hoje é até considerado, abre aspas, canônico dentro da literatura marginal. E a gente tem tantos outros autores. E aqui eu vou trazer daqui a pouco também alguns, né, que é do meu contexto, que é de Goiás, para que vocês também conheçam um pouquinho do que existe aqui, ou, né, se você já conhece, é melhor ainda, que a gente pode conversar, né, em outros momentos aí. Então, vamos lá. A concepção, até trouxe aí, eu achei que eu havia te retirado, é que os livros, eles voltam-se para vendas, quando a gente fala de best-seller, e eles possuem esse significativo número dentro de um contexto apenas de venda. E o segundo, não se condiciona apenas ao número de venda, que pode ou não ser representativo. Ou seja, quando a gente fala de literatura de massa, é um contexto que pode ou não pode ser representativo. E isso é indiferente. Por quê? Porque ele também parte do pressuposto da conceituação para quem aquilo é produzido e por quem aquilo é produzido. Ou seja, é produzido pela massa e para a massa. Então, quando a gente fala de literatura de massa, não estamos falando de uma literatura menor ou maior, mas uma literatura por quem ela é produzida. Ou seja, ela não suscita apenas um leitor que seja de elite, mas ela suscita qualquer leitor, mas também qualquer produtor. E essa diferenciação aqui se faz necessária, pois não é a vendagem que vai garantir o clássico ser um clássico canônico. Contudo, esse pressuposto da vendagem, né, de quantas tiragens aquele número, aquele exemplar teve, dentro da crítica literária que me apareceu no momento da pesquisa, ela acaba estereotipando o que é esse best-seller. E ele não é um clássico canônico, ele é algo ruim, certo? Então a gente vai trabalhando com essa concepção aí. Até porque se a gente pensar quantos desses livros que são considerados canônicos tiveram alta vendagem, de fato? E por que os outros têm? O que chama atenção? E por que formar leitores não pode ser com uma linguagem que não é rebuscada? Por que a linguagem simples incomoda tanto? Certo? A gente vai discutindo essa questão aí. E é justamente a crítica que vai marginalizar tanto o best-seller quanto a literatura de massa, porque se é uma literatura produzida para a massa ou pela massa, a massa não pode produzir conhecimento. Então não pode ser uma literatura de massa produzida por ela. E se é para a massa, a gente retoma a ideia de massificação, ou seja, é para todo mundo. Então, se é para todo mundo, ela não faz parte de um nicho seleto. Então, ela vai excluir, sim, obras, né? Essa crítica, esse parâmetro, esse parâmetro, essa crítica, eles vão excluir autoras, vão excluir autores, seja pelo teor da obra, pela narrativa, pelo gênero, pela cor ou pela região. E aí eu pergunto, né, e deixo uma reflexão aí para que vocês conversem comigo, que seja mentalmente. Poucos conhecem Leodegária de Jesus aqui. Eu acho que quase ninguém ouviu falar de Leodegária de Jesus. Cora Coralina, talvez, porque ela já se encontra num cânone aí, né? E acabou que Leodegária, abre aspas, porque eu vou falar, foi apagada por Cora Coralina. E a gente acaba aí, com o expoente goiano dentro da literatura ampla. Quando a gente fala, né, e aqui eu vou me permitir errar, porque eu realmente desconheço, tal qual vocês do grupo, de literatura produzida pelo norte, principalmente pela região onde vocês estão, Alexandre. Milton Ratum é um dos nomes, certo? Que é um expoente quando a gente fala de cânone. Tem algum outro, Alexandre, que a gente vê hoje nas obras clássicas que a gente estuda nos cursos de letras de maneira geral? Quando a gente pega a disciplina de teoria e não aquelas disciplinas chamadas de regionais? Saindo um pouco disso, indo nesse caminho, a gente tem ali, quando vai estudar a produção contemporânea, é uma menção, né, fora mais do norte, Tiago de Mello, poeta Tiago de Mello, por ter vivenciado a ditadura, ter criado uma poesia de resistência, de esperança,
pagamento mais político. E aí, mais à frente, você tem justamente o Milton, como você falou, e o Márcio Souza. Inclusive, esses dois últimos, né, um que você mencionou e o Márcio Souza, já foram, já tiveram adaptações para seriados na Globo, inclusive, né? Tem, inclusive, se você for acessar lá o stream da Globo, você vai ver lá uma série do próprio Dois Irmãos, do Milton. Você vai ter acesso, por exemplo, a uma série chamada Ned Maria, se eu não me engano, memória, já faz muito tempo, início dos anos 2000, que houve essa. Tem um tempinho, me recordo disso. Então, assim, e ainda assim, são adaptações que a gente, logicamente, tem que fazer algumas ressalvas, mas, de um modo geral, como você está falando, esse apagamento ele ocorre muito no sentido de que ainda há uma subalternidade, né, desses saberes que a literatura dissemina no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste também, porque a gente tem uma trajetória histórica, política do nosso país, que diz o que é bom, o que não é bom, o que tem mais qualidade, o que não é qualidade, que também entra na discussão do problema do câmbio, né? Que também entra nessa questão, não somente nisso. Exato. Eu estou aqui mexendo num vespeiro, né, como você deu para perceber, porque eu acho que quando a gente está nessa opção de falar de decolonialidade, a gente tem que abrir rasuras mesmo para que todo mundo reflita com a gente. Porque a partir do momento que a gente está errado, se a gente for fazer esse binarismo de certo e errado aqui, a gente abaixa a orelha e fala, não, ok, né, eu errei. Mas a gente tem que se permitir. E aí que eu trago, né, o que eu retomei lá no início sobre o eixo sudeste. Porque como ele consolidou o que a gente fala de cânone, por que eu falei de dois? Não, eu vou falar o Bernardo Eros para igualar, o Alexandre ficar 3 autores de cada aí. Agora, se a gente for pegar uma lista, São Paulo e Rio, a gente vai ter inúmeros outros autores, certo? Então, peraí, por que é só o eixo que produziu? Não, na verdade ele produziu um parâmetro. E a partir desse parâmetro, ele foi considerando, por exemplo, o que a gente chama de regionalismo. Por que a literatura do Amazonas, a literatura de Goiás é regionalista? Por que ele considera que regional é aquilo interiorano, né? Porque, assim, estou falando bem grosso modo, tá, gente? Quem é da literatura aí me perdoe. A gente sabe que tem outros preceitos, outros autores e outros pontos quando a gente fala de uma literatura regional e dos termos que eu trago aqui. Eu estou trazendo bem grosso modo para a gente ampliar a discussão. Mas acaba que o termo regionalismo retoma uma questão interiorana. E ela pode ter sido produzida em Goiânia, na capital, pode ser produzida em Manaus, na capital, mas ela vai ser interiorana, porque ela não está no eixo. E a gente vai falar o quê? De margens e centros. Porque esse centro marginaliza. Não é que o regionalismo seja marginalizado, mas ele é marginalizado quando a gente pensa que ele é dado como tal. E aí até Minas Gerais se tornou margem, né? Quando a gente fala de Guimarães Rosa, por exemplo. A gente tem um grande expoente, mas esse expoente, ele também pertence a uma margem que não é o eixo que deveria. Mas, enfim, é para a gente pensar por quê. Quando a gente fala do letramento na escola, a gente deixa isso acontecer. A gente não valida o conhecimento do nosso aluno, da nossa aluna, a gente não valida os conhecimentos da nossa região, a gente não valida outros conhecimentos porque a gente também não se sente na autoridade de fazer isso. O grande problema é isso, enquanto professores e professoras, a gente fala, não, mas isso aqui está no livro didático. O livro didático é uma produção também, boa parte dele, desse eixo que a gente está falando. E aí, quando a gente fala de literatura, né, a gente está vivenciando aí 100 anos do modernismo no Brasil, né? Mas o modernismo também foi um movimento muito do eixo. O que aconteceu fora do eixo nesse modernismo que a gente tem? E aí eu falo para quem está fazendo curso de letras, desses manuais que a gente estuda lá no curso de letras, daqueles autores. Se a gente não pegar a literatura regional, literatura específica, a literatura brasileira, portuguesa, literatura, né, ampliando aí, introdução à literatura, tópicos de literatura, enfim, os nomes que a gente tem para essas disciplinas mais gerais de literatura, a gente vai ver nomes diversos. Mas se colocar na balança, 10%, eu estou jogando lá por alto, 10% for dessas regiões que a gente está comentando, isso é crítico. E aí, antes do Alexandre falar, eu vou fazer só um outro ponto. Enumerem também as mulheres. Tirem Clarice, Cecília e Raquel. O que sobra de mulheres ainda dentro do cânone? Pode falar, Alexandre.
o meu ponto é ser justamente nisso daí, né? Porque quando lá atrás, e aí as interpretações, né? Não há um desmerecimento do modernismo, da humanidade moderna. É em ter um pensamento outro, porque a discussão aqui ela é decolonial. No nosso estado, por exemplo, aqui no Amazonas, Renato, a gente tem nessa mesma temporalidade autores como Otávio Sarmento na poesia, que apesar de não ser natural da região, era um militar que veio para cá e aí escreve trazendo umas experiências bem interessantes para a época, muito parecido com o que o Mário de Andrade fez, de mesclar o narrativo com o literário, que a própria, que a própria Clarice fez também, sobre a questão dos retirantes da seca, vindo trabalhar nos seringais da Amazônia, sobretudo do Amazonas. E a gente tem a Violeta Branca, mulher, olha só, estou falando ali do primeiro quartel do século XX, que começa a escrever, escreve bem, tanto que ela é, dentro da crítica local, ela é a precursora desse modernismo no Amazonas, mas ela passou décadas até ser discutida na universidade e, de fato, chegar à escola. Né? E quando eu falo chegar à escola, eu estou falando de escola pública, e isso dependendo da formação do professor. Né? Na privada, dificilmente é mencionado. Então, essas escolhas que vêm do cânone, ou também são escolhas de uma elite, que aqui no caso eu falo local, da época, que tinha como parâmetro de modernidade, de referência, porque era de alta qualidade, o que vinha do eixo sudeste, como você mencionou. Então, muitos autores, pegando aí 1910 até ali meados da década de 50, ficaram invisibilizados. E por que eu falo década de 50? Porque aqui, Renato, a partir de 54 surge um movimento litero-cultural, que é o Clube da Madrugada, onde a gente vai ter ali escritores, jornalistas, intelectuais, figuras políticas que vão escrever ou que vão ajudar o financiamento de uma nova perspectiva de cultura, vão fomentar uma nova perspectiva de cultura local, tentando tirar, sabe, essa mentalidade subalterna, vamos colocar assim, esse espírito subalterno daqui da região, que estava muito localizado no final do século anterior, por conta da dimensão econômica e tudo mais. Então, muito começou a se produzir, a se discutir, ainda num campo do eixo cultural, que coincide, inclusive, com o início das primeiras atividades da universidade, que hoje é a Universidade Federal do Amazonas, na época era a Universidade da Amazônia, se não me engano, do Amazonas, o A. Então, assim, onde eu quero chegar? Essas questões, elas são muito semelhantes, né, em outras regiões do nosso país, que não chegou a fazer parte, por exemplo, do livro didático mencionado para toda uma rede nacional, quando se falava de literatura brasileira, né? Tanto que nessa época é o que você falou, é Clarice, é Raquel, é Graciliano, o Vinícius de Moraes, por exemplo, um dia desse que veio ser tratado, quando eu falo um dia desse, né, também teve uma questão de reconhecimento aí, a Euso, a Diamara, então, quando se falava do norte, era só do que o Raul Bopp falava, entendeu? Como é que é? O do Macunaíma, lá. Então, assim, são coisas que ainda bem estão se desconstruindo, né? Então, e temos um problema com isso, né? Para terminar aqui minha fase, eu vou falar muito. A gente tem um problema ainda de desconstrução do uso da própria terminologia, né? Literatura amazonense, literatura goiana, literatura paraense, porque denota um pouquinho essa viés regionalista ainda, né, que você tinha pontuado. E, na verdade, são todas literaturas brasileiras, só que umas de expressões mais amazônicas, outras não, mais sulistas, literatura de expressão norte-nordestina, e assim por diante. Então, o uso dessa expressão ainda está tirando está promovendo esse giro, né, de novas percepções e concepções sobre essa produção que é feita, disseminada, reproduzida e às vezes canonizada. E é justamente isso, Alexandre, que eu trago para a gente pensar.
Você bem colocou, né, para deixar isso claro para todo mundo, quando a gente fala de mostrar que isso existe, não é desconhecer ou apagar isso. É uma parte da ideia de alguns decoloniais do marco zero, de reiniciar, né, o restart. Mas a gente tem que entender que isso funcionou assim durante muito tempo. E é por isso que eu trago essa ideia de letramento escolarizado enquanto crítica. Porque enquanto na escola a gente continuar reproduzindo esse tipo de pensamento, a gente vai continuar reduzindo a literatura produzida por todos os estados, por mulheres, por negros e por todo mundo. Então, lá na escola, a gente tem que entender, olha, a literatura regional é dada sim por essa e por essa razão, por esse contexto. Né? Porque quem tinha, na época, o poder, né, a elite cultural, a elite literária, se concentrava nesse lugar. Porque não dá para dizer que não, né, não aconteceu nada no país em 1920. Você é historiador e sabe muito mais do que eu. 1920, a gente está passando ali por N processos no Brasil, em todo o Brasil, em todo estado, tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa forte. E tinha movimentos culturais também e movimentos literários. Alguns sofreram memoricídio mesmo, sumiram. Né? Enquanto historiador, talvez você tenha muito mais bagagem para falar do que eu. Mas a gente tem que reconhecer que eles existiram e que o eixo-sudeste, naquele contexto, ele tinha um poder econômico, né, uma elite instaurada que realmente ditou regras. E quando se dita regras, aquele parâmetro se tornou a regra para a gente falar de literatura goiana, literatura amazonense, enfim, qualquer outra literatura nesse sentido. Se eu estiver falando o termo errado, me corrija, por favor. Mas a gente tem que pensar que é preciso ir além. Então, peraí, é o que eu trouxe aqui para a gente iniciar, né? Então, esse letramento escolarizado não é só da escola. Eu estou ampliando para um letramento escolarizado quando a gente pedagogiza, no péssimo sentido dessa palavra, só para deixar claro, as práticas dos sujeitos e as ações e os eventos de letramento, retomando aí o que a Kleiman faz lá dos estudos do Brian Street, que o Street, né, vai considerar disso lá em 1980. Né, quando ele publica o primeiro livro dele falando sobre essa questão. Então, eu estou falando de 80 para cá, a gente está falando de 40 anos, gente. É muita coisa. E, ao mesmo tempo, é pouca coisa. E de 40 anos para cá, a gente está falando de letramento nas escolas, a gente está falando, né, da consolidação de uma nova democracia no Brasil, como eu disse antes. A gente está falando de um processo, falando hoje, pós, abre aspas para esse pós, né, pandemia, porque é um pós de uma pandemia que não passou, e a gente sabe disso. A gente está falando de políticas públicas de enfrentamento às minorias que ainda precisam falar que existem minorias, mesmo elas não estando dentro da universidade, sabe? É uma pesquisa recente que eu vi até publicada pelo Instagram da UNB, o crescimento, né, de pouco menos de 5% para quase 50% de negros, quilombolas e indígenas dentro da UNB, ou seja, após essas políticas afirmativas. Então, peraí, se cresceu isso tudo é porque não tinha. E por que não tinha? E se questiona ainda por que a gente tem que ter políticas de cotas, políticas afirmativas nas universidades públicas. É isso, quando eu falo de letramento escolarizado, não é só de escola, certo? Para a gente entender. Então, esse letramento escolarizado faz parte de um modelo pedagógico criado pela modernidade a fim de promover a manutenção dos conhecimentos científicos validados. É isso que eu estou trazendo aqui. E quando eu falo de escola, é o conhecimento conteudista, para se passar no vestibular, para se passar no Enem, para fazer a tríade dos melhores cursos, como foi colocado durante muitos anos, né? Medicina, Direito e Engenharias. Portanto, quando a gente fala em letramento e as adjetivações, os seus afixos, né? Letramento disso, letramento daquilo, multiletramentos, não sei mais o quê, a gente ainda tem um problema, porque se letrar for reconhecer o sujeito e seus conhecimentos, mas apenas isso, a gente não está falando de letramento nem nos multiletramentos, nem no letramento literário, ou seja, o letramento, antes de mais nada, ele precisa ser prática social de linguagem. E por ser prática social, já devia estar incluído que é uma prática de linguagem. Então, essa é a questão principal quando falamos em letramento. E a literatura, por sua vez, passou e passa por isso até hoje. Né? Quando a gente vê que diversas literaturas são reconhecidas, mas o parâmetro ainda é essa questão binária, que o cânone exclui, a gente tem grandes possibilidades aí de que muitas dessas literaturas que hoje a gente fala, citei Conceição Evaristo, ela não seja lida, porque talvez ela vai ser uma menção, o Alexandre até usou esse termo,
num livro didático daqui a alguns anos, se a gente não continuar, né, pesquisando e mostrando a importância desse tipo de literatura. E para quem já leu alguma coisa da Conceição, a gente sabe o quão é pesado o olhar que ela tem, né, para a questão de literariedade, mas para a questão de vida que ela traz por meio da literatura. Então, não estou falando só de literatura, estou falando de literatura para além da própria literatura. Eu estou falando de ler a literatura em um processo catártico aqui, porque a gente vai começando a compreender o que é que essa literatura é enquanto potência, e não enquanto historiografia meramente na escola. E é essa crítica, novamente, que a gente deve pensar, certo? E aí o que a gente vai percebendo é justamente essa homogeneização dos contextos de aprendizagem, tanto nas esferas escolares, quando a gente fala de letramento, mas fora, né? Por exemplo, eu estou trazendo exemplos bem aleatórios, mas para que a gente entenda. Numa briga de internet, as pessoas, quando perdem argumento, o que elas fazem? Vão começar a corrigir a norma padrão da língua portuguesa. Fim. E é uma norma padrão escrita. O que isso tem a ver com conhecimento, com sujeito, com bagagem? O que você conhecer uma norma padrão escrita de língua, seja ela qual for, tem a ver com a sua bagagem, o seu conhecimento sobre determinado assunto. E as pessoas ficam nisso. As pessoas acham bonito falar bonito. Mas o que é falar bonito? Falar com coesão, coerência dentro de uma gramática que os próprios linguistas não entram em consenso, né, sobre muitos aspectos. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Por isso que quando a gente vai para a literatura, a gente também tem que pensar, mas espera aí, que padrão é esse que torna um texto literário e o outro não é? O letramento literário é a formação de leitores, então vai carregar consigo, né, por meio dessas críticas feitas por esses especialistas, esses teóricos e também professores, o preceito de validação do que é uma boa e do que é uma má literatura e a literatura de trampolim. Renato, Alexandre? a Gislane aqui, ela comentou. Assim, tá me escutando aí, né? A Gislane comentou uma questão que vai muito enquanto você está falando, de que como é que fica o lugar da literatura dos povos indígenas. Né? E aí eu acrescento a questão dos povos africanos, não só no material didático, como o professor trabalha isso, ou pensa em trabalhar isso, ou como a escola entende isso para ser trabalhado na dimensão do letramento, na dimensão do processo de alfabetização, por exemplo, onde for pensar nas crianças, né? Ou seja, o uso do texto literário a partir dessa finalidade, mas não reduzir somente ao processo de alfabetização, entende? Sim, e aí eu acrescento uma coisa que eu aprendi dando a disciplina lá no mestrado, lá no Cefet, mestrado e no doutorado, dos povos romani, né, que a gente chama de cigano, no grosso modo, que também produzem cultura, com certeza, né, são produtores, também produzem os seus tipos de arte, e a gente reduz, com o perdão do que eu vou falar aqui, mas eu até falei isso na disciplina, a novela Explode Coração da Globo, como se cigano fosse aquela representação estereotipada, assim como aconteceu aqui em Goiás nas novelas, acontece aí, né, você trouxe algumas adaptações, mas a gente vê muita estereotipação e pouca reflexão sobre a produção artística, sobre a produção literária. E aí quando a gente pensa na literatura indígena, né, de expressão indígena, vamos colocar assim, né, dos povos indígenas, a gente também vai ter esse problema. É interessante perceber, a minha orientadora de doutorado, a professora Tânia Rezende, ela trabalha, né, com essa questão, ela é parte do corpo docente aqui da literatura intercultural indígena, que existe aqui na UFG há muitos anos. E a gente vê esse problema também. Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento aprofundado para falar, enquanto, né, esse tipo de literatura. Mas a gente tem, né, Alexandre, o conhecimento para falar que quando a gente está em sala de aula, ela não aparece. Que quando a gente analisa um livro didático, ela não aparece. De quando a gente joga essa discussão para a sala de aula, se reduz a uma estereotipação do Dia do Índio, né, que já é um termo também pejorativo, e o Dia do Índio é aquela expressão de que o índio tem que andar pelado, e fim. Então, assim, tem muito, e foi bem colocado a questão que a Girlane traz, porque é justamente isso, tem muita coisa que a gente acaba aceitando. E por que a gente aceita? E aí vem novamente que eu falo de decolonialidade. Porque o que é essa colonialidade que eu estou falando aqui?
é simplesmente, isso reduzindo também, a subjetivação que a colonização provocou na gente. Então, quando a gente fala dessa subjetivação, é porque tudo que veio da Europa é melhor do que o que aqui existia. Então, a gente tem esquecimentos, a gente tem memoricídios e a gente tem novos preceitos que tomam o nome de modernidade. Porque modernidade é tudo aquilo que a Europa trouxe para a gente. Enfim, a gente não para pensar, mas espera aí, por quê? Por que isso é ser moderno? Porque a gente só conhece essa história. Aí é o perigo da história única, né? A gente tem autoras aí na história que vão falar sobre isso também. E esse é o perigo da história única. A decolonialidade vem para mostrar, olha, peraí, isso é perigoso, sim. Porque a partir do momento que a gente acredita nessa história única, a gente reproduz exclusões, sim. E vai continuar fazendo isso, certo? E a literatura segue o mesmo parâmetro. E parece que ainda é mais forte em alguns pontos quando a gente fala de literatura, porque há um nicho muito forte de uma elite para falar o que é boa e má literatura até hoje, e desconsidera, por parâmetros que são bons naquele contexto, outras literaturas. Então, quando eu falo aí, pegando até o último tópico de letramento literário, né, a gente fala também de um letramento literário que foi escolarizado, porque se tornou também uma metodologia homogeneizante, excludente. Ela verticalizou e dicotomizou o que é válido e o que não é para se ensinar em literatura. E aí, falar em letramento, nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, é a gente propiciar que os eventos de letramento, ou seja, as manifestações desse conhecimento, possam ser potencializadas, mas não encaixotadas. Possam ser potencializadas, mas não moldadas, e que elas possam, de fato, ser reconhecidas e vivenciadas. Por quê? Porque ela faz parte, enquanto letramento, de um projeto político, que o sujeito não é apenas parte do projeto político, mas ele é integrante, ele é inerente ao projeto político. E quando eu falo isso, eu estou citando novamente o Freire, quando ele diz que não basta você estar no mundo, é preciso sê-lo. Ou seja, ao dizer que o sujeito é político, não basta que ele esteja no mundo, é preciso que ele seja o próprio mundo, é preciso que ele seja atuante, que ele trabalhe com essas trocas, e essas trocas são dialógicas, elas não são unilaterais. Infelizmente, o letramento escolarizado, qual eu trago como crítica, ele vai contribuir para essa manutenção dessa ferida colonial, que é essa história única, que é essa subjetivação, né, que é a nossa aceitação daquilo que nos é cômodo. Porque o que não é cômodo, o que incomoda, é aquilo que a gente não quer ver. E o que a gente não quer ver é que a gente é fruto de todo um processo aí de exclusão, todo um processo ardiloso do que foi a nossa história. E a nossa história, ela é perigosa, mais perigosa se a gente aceita uma visão única sobre ela. E aí esse Renato, pressuposto, né? Oi, Alexandre. desculpa te incomodar, eu lembrei de uma situação que vai também, enquanto você está mencionando, dessa questão que coincide com, que está no contexto do perigo dessa história única, do que a gente quer ou que não quer ser apresentado ou falar em sala de aula, pensando na literatura, em obras literárias, autores. Eu lembro que uma vez estava pegando uma turma de ensino médio e eles estavam muito naquela onda do Harry Potter, Senhor dos Anéis, The Walking Dead, né? The Vampire Diaries, que são algumas coisas mais teens, outras não, né? Com adaptações aí para séries e filmes. E eu queria fazer essa introdução aos estudos locais, né, de literatura amazonense, apresentar os escritores e tudo mais, e entender que não só existe, por exemplo, Machado de Assis, Camões, José de Alencar, né? E esse reconhecimento de imediato foi muito complicado da parte deles, porque as falas que eles verbalizavam era muito assim, as falas deles expressavam os seguintes sentidos. Isso deve ser ruim, isso é inferior, né? Isso não é melhor que, por exemplo, The Walking Dead, isso não é melhor que a Moreninha, ou isso não é melhor que o poema que foi visto
determinado poeta. Então sempre tinha essa questão de comparar a dimensão do melhor, do pior, do inferior ou não, rejeitando o que é da própria terra, né? E esse é um problema quando a gente fala de letramento, que é justamente essa questão desse letramento escolarizado que você pontua, que ainda é predominante na rede da educação básica, né? Se valoriza muito ainda o que vem de fora, né? Produto de que inclusive o pensamento decolonial vai falar de cânone do pensamento, que se não for norte-americano e europeu, normalmente os adolescentes, né, e a geração mais jovem que é minha atua, eles descartam, né, porque não tem série, porque não tem filme, porque não é um best-seller, e você tem muita qualidade nesse material. E olha como a coisa é tão engessada do ponto de vista político, da dimensão de uma política pública, é porque você quase não vê, ou pouco vê, o explorar dessas obras e autores dentro dos processos seletivos em que esses alunos são engessados. Na universidade, então, é outro problema, né? Eles nem veem isso. O problema é outro. Você tem que fazer um processo de educação literária quando chega no ensino superior. Então, a gente tem um desafio enorme quando fala dessa perspectiva. Eu vou pegar o seu último ponto aí, porque me retomou dois outros aspectos, que quando você fala que no ensino superior o problema é outro, e é o outro problema que ocasiona o primeiro, né? Porque se a gente forma professores e esses professores já saem com essa concepção tão excludente, então, peraí, parece que é uma questão bem viciosa, né? E o outro foi uma atividade que eu fiz enquanto professor substituto na UFG na época, aqui na Federal de Goiás, no campus do interior, em que eu peguei uma música bem com a linguagem mais comum como que eu falo assim, com abreviação, a linguagem mais interiorana, igual a gente já colocou aqui, se não me engano foi de Sandy Júnior, quando eles eram crianças ainda, Popatapatai, uma coisa assim, e um outro poema considerado canônico que tinha o mesmo tipo de linguagem. Tirei, claro, a autoria e perguntei o que era literatura e o que não era. Isso no ensino superior. Né? Justamente que a disciplina era de teoria, para a gente entender o que é e o que não é literatura. E é interessante fazer esse tipo de ação, porque a gente vai percebendo o que é esse parâmetro que a gente utiliza nas nossas aulas. E por que a gente utiliza aquele parâmetro. Né? Então, quando eu falo aqui de letramento agora na perspectiva decolonial, para a gente começar a entender o que é essa proposta que eu trago, e que eu disse que não é nova, eu dialogo aqui com o Boaventura de Souza Santos, eu vou dialogar com o Ben Alves na arte da escutatória, eu vou dialogar com o Freire, eu vou dialogar com as críticas da Irandé Antunes, da Viviane Mosé. Então, assim, eu estou trazendo, abre aspas, uma mistura teórica para a gente entender que teoria também não pode ser colocado dentro de caixas quando a gente fala de ensino. Porque se a gente começar a falar, não, isso é nessa vertente, acabou, só funciona assim, então, peraí, você está fechando o seu olhar, né, para as possibilidades que aquilo existe. Você está colocando o seu conhecimento em uma caixa. E se o conhecimento está numa caixa, ele pode ser fechado, lacrado e dali não vai sair. E quando a gente fala de ensino, não. O conhecimento ele é para ser compartilhado, que é um dos termos dessa proposta que eu trago. E aí eu vou dialogar com a ecologia, né, dos saberes, do Boaventura de Souza Santos, justamente porque ele vai trazer para a gente essa crítica sobre o como pensar essa sociedade e a estruturação dessa sociedade, como é que isso funciona, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de literatura, leitura literária, formação de leitor, e aqui eu trago vocês para pensarem por analogia comigo dentro desse letramento da perspectiva decolonial, porque quando eu falo disso, eu estou falando de um letramento não estagnado, eu estou falando de corpos e vozes que devem, sim, dialogar, devem interagir pela horizontalidade e não pela verticalização do conhecimento ou de outros sujeitos, porque não há conhecimento superior ou conhecimento inferior, há conhecimentos diferentes, certo? E simplesmente isso, não são níveis, igual a escola coloca, são diferentes, são esferas, são faces. Essas faces você vai ver a partir do momento que você se propõe a vê-las. Certo? Então, a escolarização e outras formas de poder e as instituições sociais também criaram esses parâmetros, né, que eu venho trazendo aqui, o Alexandre dialogou comigo.
e a gente acaba aceitando como verdade. E esse é o preceito da modernidade, esse é o preceito da colonialidade. É o que eu falei para vocês, essa subjetivação é esse aceite. E a gente aceita calado, sem discutir, porque para nós é cômodo, principalmente para quem tem, né, alguns pontos de privilégio. Por exemplo, eu sou uma pessoa privilegiada pela minha cor de pele. Quando a gente coloca aí, infelizmente é assim, mas a gente tem que pensar, e eu principalmente, espera aí, o que o meu privilégio também causou de exclusão do outro? E eu tenho que fazer essa autorreflexão, eu preciso disso, porque a gente vai encontrar, dentro dessa proposta de exclusão, fatores aí que devem me mobilizar para que eu desenvolva essa mudança social. E acaba que nessa lógica perversa, do que eu falo de modernidade e colonialidade, uma margem vai se tornar centro para outra, né? Uma margem se torna o centro, perdão, quando a gente pega outras bordas e acaba reproduzindo valores também como verdades. Então, se eu penso aqui em margens e bordas, eu estou falando que o eixo que a gente falou, ele é o centro para o resto. Só que o resto, quando eu, por exemplo, eu pego, sei lá, vamos pegar um autor que não é desse eixo que eu falei, vamos pegar um autor do Sul, o Sul ele é mais reconhecido ainda do que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Se a gente for colocar numa balança, se a gente fosse hierarquizar isso, mensurar isso, não é a minha proposta. Mas ele acaba fazendo isso, porque essa margem vai se tornar um centro para outra margem. Quando a gente pensa em escola, né, vamos pegar bairros mais ricos e bairros mais pobres. E quando a gente vai para bairro mais pobre, é fazer a gradação. Então, margens e centros, quando a gente traz aqui, seja na literatura, seja na escola, é essa gradação, em que um acaba tendo mais valor do que o outro. E isso é perigoso? Muito perigoso, porque isso é a reprodução da colonialidade. Isso é a subjetivação de novos corpos, novos seres, novos conhecimentos. Né? Porque estar à margem é sempre na visão de alguém e em um nível de hierarquia de que tem mais poder do que você. Por isso por isso é preciso que a gente enfrente, né? Porque senão esse centro vai marginalizar o outro. E marginalizar é subalternizar, é tornar aquele corpo político talvez um corpo apolítico, um corpo reprodutor tendo sua subjetividade aniquilada. Né? Então é importante pensar, e aí como provocação para todo mundo aqui, são 2 perguntas, 3 perguntas, a literatura é marginal ou marginalizada? Ou uma literatura de massas marginalizada, quando a gente fala. Falei de Clarice lá atrás, de mulheres, falei de Cecília, falei de Raquel, e agora, falei de regionalismo, né, para a gente pensar, quando a gente fala de literatura marginal, ela é marginal mesmo ou ela foi marginalizada enquanto literatura marginal? É reflexão, tá? Não estou afirmando nem desafirmando nada aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente pode falar, sei lá, de um Rubem Fonseca, a gente pode falar de um João Antônio, mas a gente pode falar do Marcelino Freire, que eu trouxe para cá. E aí? Que literatura marginal é essa que eu estou trazendo? Né, a literatura de Mário de Andrade, ela é regional para nós, de outras regiões? Seria, não, Alexandre? Vamos pensar. Mário de Andrade é literatura regional do Sudeste para a gente. Por que isso não pode ser considerado? Né? Então, quem são os sujeitos que ditam o que é ou não é literatura canônica? Né? Quem são os sujeitos que ditam esses parâmetros criados e que lugar eles partem, sabe? Então é a partir dessas reflexões que a gente vai poder discutir sobre esse letramento que eu trago enquanto proposta para a gente. Ou seja, provoquei e não dei resposta, porque eu não vou homogeneizar também uma resposta. Eu quero que a gente pense junto. E aí cada um, no seu contexto, na sua prática, possa realizar o que de melhor for naquele momento. Porque amanhã o momento é outro, amanhã o contexto é outro. Amanhã os corpos são diferentes, são novos saberes que ali estão. E aí que a gente parte desse letramento de perspectiva decolonial. Porque ele é entender que educar ou ensinar é um verbo ainda intransitivo, não pela gramática, mas pelo modo como docentes, gestão e políticas públicas o concebem. E o que se nota é que o letramento escolarizado replica o fracasso escolar e mantém uma forma de dominação. E se o ensino básico já estava assim, né, a gente vai percebendo, eu trago a crítica da Mosaic, como eu falei, que a aplicação conteudista de modelos de ensino só pioram essa perspectiva.
E quando a gente fala de literatura, e aí trazendo um pouco da BNCC, que é um outro estudo que eu faço, ela ainda é pior, né? Porque a gente tirou dos PCNs o que se tinha de literatura ainda, né? Ainda que a gente possa fazer 1000 críticas aos parâmetros curriculares nacionais, e a gente trouxe uma BNCC, que primeiro, ela é impositiva, segundo, não existe o componente curricular literatura, existe o componente curricular língua portuguesa, e quando vocês vão analisar dentro de língua portuguesa as habilidades e competências, os objetos de conhecimento que ali estão, ela está muito diluída e ela se torna ou historiografia ou leitura em sala de aula, só que uma leitura totalmente fora de contextos. Então a gente tem ali para organizar a BNCC de língua portuguesa, principalmente falando de ensino fundamental, que tem a ideia de formar leitores, o eixo leitura, e esse eixo leitura fala de diversas leituras, e a literatura é uma delas, enfim. Então, se o professor quiser trabalhar com conto, com poema, ele pode, tem as habilidades para desenvolver isso, tem as habilidades do campo artístico literário, mas é um campo amplo em que você pode levar simplesmente aquele pequeno poema do Drummond, passatempo, e em cima dele falar que você trabalhou a linguagem literária por meio de metáforas e funções de linguagem, e fim, e acabou. Então a gente não tem ali, de fato, uma atenção à literatura. Então, se antes ela já assumia esse caráter figurativo, historiográfico, né, dentro da sala de aula na educação básica, a gente só está piorando, porque agora ela está, além de figurativa e historiográfica, flutuante. Porque antes a gente a tinha, agora ela é flutuante, que ela pode aparecer em determinados momentos ou não. E ela é flutuante que vai depender qual que é o viés que a escola assume. Ela está preparando para o Enem? Ok. Ela está preparando para uma FUVEST, que tem livros ainda, se não me engano? Ok, vamos trabalhar a leitura daquele livro literário, enfim. Então, a literatura, o seu ensino e a formação de leitores são descreditados da ação para um lugar de reserva. E, claro, da hipocrisia de formação crítica na escola, porque a gente utiliza diversos suportes, menos a literatura, ou muito pouco a literatura. E aí vem o dado que eu falei, que eu trouxe, para a gente ver o tanto que isso é preocupante. É, a pesquisa Retratos da Leitura, né, lá em 2011, ela trouxe para a gente, divulgado pela Agência Brasil aí, que em 2019, né, fez um parâmetro ali de 2015, se não me engano, 2011 mais ou menos, perdão, 2015 até 2019, o brasileiro diminuiu o seu hábito de leitura. Então, ele diminuiu para cerca de 2,5 livros por ano, ou seja, menos de 3 livros que o brasileiro lê por ano. Só que, durante a pandemia, né, também foi feita uma pesquisa em que a venda de livros aumentou. E nessa reportagem que é trazida aí, parece que os leitores aumentaram. E aí eu chamo a atenção para essa falácia, gente. Vender livros não quer dizer que os leitores aumentaram. Né? A gente tem N fatores. Primeiro, a gente teve, antes da pandemia, um aumento do valor, né, para se comprar livro. A gente teve, além disso, editoras sendo vendidas e fechadas, grandes livrarias, né, de nome sendo fechadas também. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente teve 2 unidades, se não me engano, da Saraiva, que fechou. A gente teve uma FINAC que fechou aqui também, que a gente tinha. Então, a gente reduziu. Então, como é que a gente pode falar que a pandemia fez isso aumentar? Não, fez a venda aumentar, ok. Mas a leitura a gente não pode tomar como parâmetro pela vendagem. Por quê? Porque se a leitura aumenta pela vendagem, então a gente, por analogia, pode falar que todo best-seller é literatura canônica pela vendagem também. Olha como é que são os parâmetros aí que eu trouxe para a gente discutir. Então, se tudo que vende torna um leitor, então tudo que vende é literatura canônica também. Por que eu não posso fazer essa analogia aqui? Né, trazendo aí uma crítica bem incisiva, mas bem interessante para a gente pensar também nesse pressuposto. Alexandre? Renato, você falou bem, né? Falácia, né? Você posicionou bem o termo, falácia, porque também eu compartilho da mesma opinião dessa falácia que existe aí e é culturalizada, porque o que a gente enxerga por trás disso, que ainda é um movimento de elitizar o acesso à leitura.
O menino que estuda lá numa escola periférica da rede pública, por exemplo, ou numa escola de pequeno porte da rede particular, ele não vai ter condições, a família, vamos colocar assim, não vai ter condições, né, de separar, por exemplo, de 100 a 200 reais para comprar uma coleção de livros que voltada para o infanto juvenil, nacional ou internacional, né? Uma produção internacional só não tem, porque em tempos de gás a quase 150 reais é melhor comprar o gás. A lógica vai ser essa, né? Ou da gasolina quase 8, 9 reais, enfim. Então, há outros interesses que, obviamente, a gente não vai entrar na questão de tecer críticas, não. A crítica recai sobre que ainda existe esse movimento de elitização do acesso à leitura. E aí fica aquela manutenção daquela ideia de que só os eleitos, né, possuem assim, um conhecimento, já leu Dom Casmurro, já leu, consegue ler e entender os Lusíadas do Camões, sabe? Ou o próprio Milton Altum, sabe? Então, essa popularização, ela não é de interesse de uma dimensão política do Estado, porque quando a gente fala em acesso à leitura, principalmente sendo esse acesso feito de maneira correta, adequada, dessa dimensão do letramento, que a gente falou lá no início, né? Posicionamento, tá? Você está, na verdade, desenvolvendo habilidades críticas de mundo, de leitura de mundo para essa população. E aí isso não é de interesse, né? De quem está ali, falando de uma perspectiva decolonial, de quem está ali no topo de uma pirâmide que mantém os padrões hierárquicos de uma sociedade. Então, comprar livro no Brasil é um negócio muito caro, né? Então, a não ser que você tenha já uma boa condição, e eu não estou nem falando dos teóricos, eu estou falando dos livros literários de fato, os ditos canônicos, né? Então, esse aluno ele não tem acesso. Tem esse problema, mas também tem a questão do digital. Também temos uma questão do digital. Não há, ou pouco há, um trato, pensando de um letramento digital que possa oportunizar, divulgar, oferecer esse acesso à leitura do que é canônico ou não canônico para essa meninada aí que vive 24 horas no telefone, que vive em redes. Então não se pensa ainda dessa forma enquanto sociedade, é o que eu quero dizer, né? Então continua muito aquela questão do acesso à leitura, né? No sentido de que é para poucos, é elitizado, e a escola mantém isso, né? Ainda mais quando chega a lista de material para didático para os alunos, são livros normalmente caríssimos, né? Que poderiam ser trocados por uma coisa melhor, ainda sendo para didáticos. Então, são questões ainda que passam por um projeto do que eu lembro agora do que o Minolo vai falar, de uma desobediência epistêmica na dimensão do que é a literatura, do que é a arte, né? Que a elite, por exemplo, ela gosta de dizer que ela consome arte, né? Ela financia, ela acha muito bonito, porque isso dá um status para ela, isso credencia ela a um ar de intelectualidade. Às vezes ela nem lê, nem tem acesso a isso, nem sabe nada disso, né? E o indivíduo que não está posicionado nessa elite, que tem um conhecimento mais apurado e aprofundado, não tem acesso por questões materiais, econômicas e outras situações. Então você percebe que é muito rígido ainda, né, essas hierarquias. E aí a gente tem esse problema, né, que ainda está cristalizado. E é interessante, na sua fala, a gente pensar que a crítica também tem que recair. Por que que o discurso que ler é chato, ler é caro, ele não é questionado, ele é só reproduzido. E é isso que a gente traz enquanto crítica. Né? Você falou R$ 200, mas é pouco. Porque você está falando, por exemplo, de livro. Vamos pensar livro para escola, livro infanto-juvenil, livro juvenil, e eu não estou nem falando de clássico ainda. A gente tem livros hoje, né, que são R$ 50, ou seja, com R$ 200 você compra 4 livros. E aí o dado que está ali é que o brasileiro lê 2,5 por ano, não chega a 3, ou seja, R$ 200 a gente entra no dado que já existe mais ou menos.
E R$ 200 de um salário mínimo hoje, que arredondando é R$ 1.200, é mais de 10% da renda de uma família que ganha um salário mínimo no Brasil. Então, quem que em sã consciência, abre aspas para essa fala, vai gastar dinheiro comprando livro, se tem que pagar um gás, se tem que pagar uma conta, se tem que pagar um aluguel, se tem que comprar comida para casa. Tem que comprar uma carne, que a carne de segunda está no preço de uma carne de primeira há 2, 3 anos atrás. Sabe, você compra uma carne de segunda por R$ 40 hoje, R$ 30. Isso era o preço de um filé, de um contrafilé, e a gente não tem esse acesso. É o que você falou, é um posicionamento político, sim, e a gente tem que entender. E a gente tem que questionar essas falácias. Você trouxe, né, um outro ponto que a gente também reproduz, e sem crítica, a gente pode tornar isso uma falácia, que é a leitura pelo digital. Porque a leitura pelo digital ela é viável para a democratização. Mas quando a gente pega dados também e vê que mais da metade da população o acesso à internet é restrito, ou que não tem ainda um letramento digital, porque sabe entrar nas redes sociais, mas não sabe utilizar aquilo para o seu estudo, para o seu conhecimento, e é improvável. Você pode fazer uma política pública ali de acesso à internet para todo mundo, mas se aquela pessoa não teve esse conhecimento, como é que ela vai desenvolver isso? Né? Sem contar as críticas que a gente tem, que ela vai estar no celular ali, conversando, né? Quer dizer, debatendo, duelando, vamos colocar assim, entre a leitura e o WhatsApp funcionando. Entre a leitura e o Instagram, o TikTok, e o que virá depois disso, né? O tempo inteiro. É uma luta muito injusta, porque a gente tem um discurso consolidado que ler é chato, ler não traz conhecimento, e tem ali as redes sociais o tempo inteiro tirando você do seu foco. Então a gente tem que pensar nisso, é muito bem colocada a sua fala. E para a gente chegar e caminhar aí para o final, eu trago de fato agora, depois de fazer isso, o que é esse letramento da perspectiva na questão da decolonialidade, certo? Então, quando eu trago isso, eu falo que primeiro, né, trazendo Boaventura, não há epistemologias neutras, né, porque as que tentam ser assim são menos neutras, e que essa reflexão epistemológica deve incidir não nos conhecimentos abstratos, mas nas práticas desses conhecimentos, certo? E a partir desse ponto, desses dois tópicos aí que a gente traz, da ecologia dos saberes e o Boaventura de Santos traz, é que eu trago a Ribeiro, que eu já falei, que todo posicionamento precisa desse corpo e dessa voz que são políticos, e quando a gente fala de defender o saber contra-hegemônico, não é desconhecer ou desfazer esses saberes acumulados ou hegemônicos, mas de considerar outros saberes, como a gente bem colocou, né, ao longo da discussão aqui. E para isso eu trago esses pontos para vocês, né, só no finalzinho ali, que é o letramento na perspectiva precisa perpassar o que requer a destituição da autoridade do conhecimento. E esse caminho que eu proponho é o saber, é o conhecer, é o ouvir, o compreender, o compartilhar, o analisar em diálogo, o criticar e propor. O que seria isso, então? Primeiro, que o saber implica em ter ciência da realidade do outro. Por isso que eu falei desses tantos autores aqui, porque o saber não é consolidado. Primeiro, implica em saber o que o outro sabe também. Depois de saber o que o outro sabe, é que eu falo de conhecer. E nessa perspectiva, já implica que eu sei, mas também relaciona-se ao interconhecimento, ao reconhecimento e também ao autoconhecimento. Então, a partir do momento em que eu falo que sei e que eu conheço, eu estou falando ciência do outro, mas tenho ciência de mim. E a partir desse ponto eu vou para o ouvir, que é o pressuposto, né, que eu já sei, que eu conheço, mas que eu escuto também o lugar de fala do outro. E é nesse ponto que eu trago o Rubem Alves, por exemplo, na arte da escutatória dele, certo? Então, esse é o ponto principal. Quando eu sei, conheço e ouço, aí sim eu começo a compreender, que é o efeito do ato de diálogo, em que dois sujeitos convergem, mas também vão divergir, porque saber e conhecer e ouvir é colocar tudo isso em diálogo, que não é e nem deve ser conformista ou cômodo, pois vai implicar convergências, como a gente trouxe aqui dentro desse debate. E ao fazer isso, a gente vai compartilhar, porque é trazer a partilha em conjunto. É a horizontalidade dos saberes, como eu citei do Freire, dos conhecimentos, das escutas, das formas como cada um compreende.
Por isso não existe superioridade, mas diferenças que vão indicar apenas diferenças e não hierarquias. Quando eu compartilho isso com o outro nessa partilha, aí sim eu posso partir para analisar em diálogo, que é o conhecimento partilhado que não é estanque ou unívoco. Logo, eu entendo que o conhecimento gerado e produzido, ele é parcial, ele não é ingênuo, ele tem um viés ideológico, contudo isso fica aberto. Como eu disse, as regras do jogo são claras para todo mundo que está compartilhando, para todos aqueles saberes que estão ali, e todo mundo sabe de onde você parte, para onde você quer chegar. E por fim, é que você pode fazer a crítica e a proposição, porque aqui o sujeito exerce consciência e sabendo de todas essas regras do jogo, suas práticas de linguagem, afastando-se da ideia de ingenuidade. Ele é um sujeito que, sabendo, conhecendo, ouvindo, compreendendo e compartilhando, ele vai poder analisar e falará de um lugar ciente de que esse é o lugar que ele escolheu estar, mas não é o único ou mais verdadeiro. E o outro, com quem ele partilha, também vai saber disso, porque a sua escolha aqui já não é alienada ou induzida, mas produzida por si, por meio da linguagem. Então, o que essa proposta pretende é justamente promover essa reflexão de que o letramento escolarizado ainda exclui corpos, silencia vozes, logo, não se pode falar em letramentos, multiletramentos ou quaisquer outros nomes se os seus sujeitos são exemplos e não sujeitos de fato. E aí essa proposta decolonial de letramento, ela pode ser concebida enquanto uma maneira crítica de identificar, interpretar e explicar como experienciamos essas subjetividades da colonialidade e ainda como as reproduzimos muitas vezes de modo inconsciente, uma vez que essa estrutura produziu e também continua produzindo memórias, conhecimentos e pensamentos que tinham e também têm como foco o silenciamento e apagamento de sujeitos. Por isso, pensar de maneira decolonial e pensar em letramento nessa perspectiva é pensar na representatividade humana, diz respeito a colocar corpos marginalizados em papel de destaque, mas sem precisar sublinhar esse destaque. Porque se a gente sublinha, a gente está transformando isso em colonialidade mais uma vez, certo? E aí, para a gente fechar, né, a discussão permeou justamente para a gente afunilar nesses pontos, para que a gente pudesse entender, é que o letramento, na perspectiva decolonial, permite deixar emergir epistemologias que, ao longo do processo de colonização, foram subalternizadas, e a colonialidade as naturalizou. A decolonialidade, portanto, busca mostrar que esse processo de legitimação de um dado ou um único padrão global é uma forma de silenciamento e aniquilação dos sujeitos em suas identidades e subjetividades. Né? Os slides aí que seguem são as referências utilizadas, né, para que depois quem estiver assistindo a gente queira buscar, certo? E muito obrigado, Alexandre, a discussão, né, permeou até aqui para eu poder trazer esses pontos que eu, né, consegui discutir e levar como reflexão lá na minha tese de doutoramento. Bom, muito produtivo, bem instrutivo também. Acredito que quem está aqui acompanhando a gente tem algumas pessoas aqui que são do grupo, outras do público externo, deu para ter uma noção melhor, sobretudo pensando no letramento, que é muito mais do que uma questão metodológica, teórico-metodológica, porque tem muito artigo que fica dentro dessa caixinha por aí. Né? Você digita no Google letramento literário, tem muita coisa nisso daí, não pode reduzir. Porque o letramento, como você falou, ele surge ali no contexto de 80, que ele significa também uma prática social. Lá a gente entende melhor questões históricas e a demanda, mas hoje nossas demandas são outras, né? Por exemplo, o acesso a hoje à informação, ele é muito mais denso do que na década de 90, 80. Mas você percebe que as pessoas pouco são informadas, porque elas reproduzem, né? A cultura do compartilhar, né? Nesse compartilhar, elas produzem fake news. É um outro problema que a gente tem. Então, o letramento ele ajuda a amadurecer esse discernimento, a educar as pessoas ao que lerem, como lerem,
né? Isso não quer dizer que você vai sair excluindo uma coisa ou outra, como você bem falou, porque esse movimento de exclusão, você só está contribuindo para a manutenção dessas hierarquias, desses engessamentos, das problemáticas que foram trazidas aqui. E aí, nisso, inclusive, trouxe um ponto interessante que é a questão da pirataria, né? Quando a gente fala na dimensão da leitura digital, quanto daquela questão do preço e tudo mais, né? Grupos aí de Telegram, de WhatsApp, você acessa textos, livros, teóricos ou não, que o indivíduo ele vai por ali ao invés de comprar, não é? Uma livraria ir lá e comprar e tudo mais. Ou comprar pelo site das editoras. Mas por que acontece isso? Ah, quer dizer que o brasileiro é mau caráter? Não, não tem nada a ver com isso, né? Porque realmente você às vezes, né, tensiona mais por esse lado. Obviamente que eu não estou aqui trazendo levantando uma bandeira que eu sou a favor da pirataria, né, de acesso, da questão da compra de livro. Não é essa questão, né? Senão o pessoal ali dos editores que eu conheço vão me matar. Não é isso, né? A questão é que essa democratização ainda não chegou para todos. Não chegou para todos ainda. No papel ela está muito bonita, de posta, escrita, né? Mas na prática não é assim que acontece. Né? Ainda mais quando se fala de literatura. Tá? Então, assim, a gente precisa ainda avançar mais nessas discussões, porque eu vejo ainda, Renato, que não são todos, mas ainda há um corpus é, bem interessante, um quantitativo bem interessante, que ainda dimensiona ou reduz o papel do letramento apenas como uma questão metodológica de sala de aula. Olha, eu faço letramento porque eu trabalho assim, assim, assado em sala de aula, então eu estou fazendo a minha parte, né? Lá nas aulas de leitura. Então, é bem mais do que isso. E é muito fácil acusar, por exemplo, os professores de educação básica. Você trouxe uma questão que é muito interessante, que também é onde eu critico muito, o problema está na formação desses professores. Ou seja, está na universidade, nas licenciaturas, não é? Que não privilegia essa questão da leitura, fica muito engessado somente a questão da crítica à gramática, que tem de ser feito, sim, das críticas de territorialidade linguística, quase que não sai o termo, a discussão linguística, semântica, semiótica, mas o trato da literatura ainda é muito generalizado. Isso eu estou falando na dimensão das redes privadas. Na dimensão da pública, há o problema que se formam mais pesquisadores do que professores. Né? Então, o cidadão sai especialista em determinada corrente teórica, em determinado autor, mas ele não sabe como colocar isso em prática na sala de aula, porque ele está fazendo licenciatura. Ele não está no curso de bacharelado. Que é aquela questão que a gente estava até conversando outro dia, né, sobre outros mercados, né, da questão de só pesquisador, só professor, né, que esse só aí é só uma posição da minha frase, porque isso é muito, muito trabalho. Então, assim, a gente já amadureceu muito, já avançou muito, mas o desafio ainda é muito grande, porque a gente tem aí na contramão essa disseminação dessa cultura do compartilhar, do pegar a coisa tudo muito bem preparado, dos resumos que tem disponível na internet, e não, antes de falar de letramento, inclusive tema para outra discussão, tem a educação literária ela tem que acontecer desde o início ali. Nem entra na escola para começar a aprender a ler e escrever, a educação literária já tem que começar ali. Porque aí quando entra na fase do processo de letramento, ali nos anos finais da primeira parte da educação do ensino fundamental, esse aluno já começa a ter esse discernimento, fazer as escolhas, né? Assumir posicionamentos a partir da sua experiência de leitura em confronto com a sua experiência de mundo, que é basicamente muito do que o Freire fala para a gente, né? O Freire vai muito nessa questão aí, quando ele vai falar inclusive da pedagogia da libertação, da libertadora. Então, assim, são posicionamentos
informações que eu vejo que avançou, mas que ainda é tão distante ainda, e aí eu vou relativizar a crítica ao ensino superior, por questões de políticas públicas, não é interesse. Ainda mais atual, né? Que a gente vê aí cortes e cortes, brigas e brigas para não poder ver corte na área da educação. Né? Então, eu espero que a geração de professores que esteja saindo do ensino superior para dar aula na educação básica, não importa qual é o segmento, ela já tem essa percepção apurada para que a gente consiga, por exemplo, chegar numa sala de aula, Renata, ali no ensino médio, falar de uma literatura LGBTI+, sem estar sendo acusado, por exemplo, você está ensinando os meninos a serem isso ou aquilo, sabe? Ou, por exemplo, falar de uma literatura indígena, mostrando o protagonismo indígena, das literaturas africanas, ou de outras experiências que são colocadas como marginais, ou seja, ruins, toscas, de qualidade duvidosa, né? Então, esse diálogo, tudo que a Diana posicionou, e a norma, a gente precisa ainda ser mais ativo nisso daí. Eu ainda vejo que ainda tem uma distância muito grande sobre isso. Na prática, da teoria para a prática, sabe? Ali no chão da sala de aula. Não, eu concordo contigo, porque é uma crítica também que eu faço, Alexandre. Na formação do ensino superior, eu acho que você bem pontuou, a gente tem que pensar quais são os professores, como estamos formando esses professores, né? E às vezes a gente não forma nem pesquisadores no ensino superior. A gente forma pessoas que sabem teorias e a parte didática, a parte metodológica, a compreensão do que é essa didática, essa metodologia, essa teoria, fica à mercê. Né? À mercê o quê? Da sala de aula que ele vai ir, do tipo de escola que ele vai entrar. Então, às vezes, o professor de gramática vai ser o famoso gramatiqueiro, o professor de redação vai ser o famoso professor ali que sabe a estrutura do Enem, falando de hoje, e o professor de literatura vai ser aquele que sabe historiografia e características de obras X e Y dos autores e fim. Então, assim, fazendo uma crítica, e a minha fala vai ser bem pesada agora, se for para formar profissionais assim, um curso de 1 ano basta. Não precisa nem ser ensino superior, porque é decorar. Vamos ser sinceros, a gente está na área da letra, a gente sabe que para decorar características de Machado de Assis, igual se pede, igual se pediu há muito tempo, na minha época foi assim, para decorar um modelo de Enem, que é o que eu realmente faço lá na minha tese de doutorado, que eu mostro, que o modelo é muito fácil. Não precisa nem ser professor de redação para ensinar modelo Enem. Se você sabe encaixar o que se pede, por isso que eu falo que a minha fala é pesada, ok. E de gramática, né, é a famosa história que os advogados davam aula de gramática porque na cabeça da sociedade eles sabiam mais gramática do que a gente. Então, a gente tem que pensar que o ensino superior, e quando a gente fala de formação de professores, não é só letras, mas para todos, a gente pode ampliar essa discussão, ele deve formar professores, antes de mais nada. Se esses professores são pesquisadores, excelente, porque eu acredito que todo professor ele deve ser pesquisador. E quando eu falo pesquisador, não que ele vá fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, mas que ele pesquise a aula que ele vai dar, que ele pesquise quem é a sua turma, para que ele possa realmente ser eficaz dentro daquele processo de ensino-aprendizagem. Só que não é isso que acontece. No ensino superior, a gente vê mais nichos e nichos sendo criados, né, dentro de cada área, e o aluno sai dali com uma salada de frutas de todas as teorias possíveis, menos a educacional, menos a parte do ensino. E isso é problema, porque até enquanto pesquisador, se a gente pensar que eles formam pesquisadores, o pesquisador só é formado quando boa parte desses professores, aí novamente a minha crítica é pesada, quando eles escolhem quem eles querem para dar sequência, porque também é escolhido aquele aluno que tem mais facilidade. No ensino superior, a gente tem um grande problema, na minha visão, Renato falando aqui mesmo, que é diferente da educação básica. Porque se um aluno tem dificuldade na educação básica, a gente vai lá, passa uma atividade, a gente acompanha aquele aluno. No ensino superior, ele é jogado. Ah, ele é adulto, ele que se vira, ele está na faculdade, ele tem que dar conta. Mas espera aí, aquilo é novo para ele também. Por que ele tem que dar conta? Por que o professor no ensino superior ele pode abandonar o aluno? E na educação básica ele fala que não pode, que tem que pegar na mão. Qual que é a distoante disso aí? Onde é que está essa lacuna?
Então, a gente tem que fazer críticas também a nós, enquanto professores, porque o nosso lugar de fala é um lugar privilegiado também. E a gente tem que entender como isso funciona. Né? Então, eu faço essa crítica aí que envolve a nós, enquanto professores também do ensino superior, enquanto pesquisadores também. Perfeito, é isso mesmo. Eu não acho pesado, viu, Renato? Eu canto de maneira igual, escrevo quase com as mesmas palavras que eu por aí, né? Porque tem que mudar. Porque senão a gente vai estar continuando falando as mesmas coisas, não tem mudança, não tem nada, e fica por elas. E aí a gente tem os desgovernos da vida, né? Mandando, desmandando, gerenciando o nosso dinheiro e o nosso, botando novas pautas no nosso cotidiano que agride até as nossas identidades. Bom, quero agradecer mais uma vez, tá, Renato? Também por fazer das minhas palavras a da Norma aqui, foi uma tarde de conhecimento muito prazerosa. A Norma, ela também integra o nosso grupo, e também é professora aqui do Estado, então ela também já vem atuando nessa perspectiva, no trato com a literatura, muito dentro do que a gente está conversando aqui, professor. Então, quero agradecer a você, quem estava aqui com a gente, prestigiando, e quero lembrar-lhes, né, que quem fez a inscrição direitinho lá no Forms vai ter direito a um certificado de 4 horas, mas tem que preencher aqui o formulário de presença, então fica ligado nisso daí para confirmar, né, a tua presença. E a gente já vai estar lançando, fica na bios, nas postagens, principalmente do Instagram, a gente já vai estar deixando disponível aí a chamada para novos integrantes, tá? Então tem o Forms lá, acessem, tem um edital de leitura lá, de chamada, para vocês entenderem essa dinâmica dos elites, como funciona. É um grupo democrático que discute literatura, né, literatura produzida no Amazonas, mas aí ele amplia a discussão com a Amazônia, tem interface com a história, interface com a educação, do qual a gente está aqui falando de uma questão mais específica de ensino, né, do letramento. Então, assim, quero te agradecer, viu, Renata, por esse momento que a gente teve aqui. A gente só não gosta de bolsonarista, né? Como colocar aqui nos comentários, exatamente. A gente não é fã de bolsonarista. Bolsonarista não é bem-vindo, tá? Podem chamar todos do grupo de preconceituosos. Nesse aspecto, nós somos mesmo. Nós não aceitamos bolsonaristas. Tá? Porque o bolsonarista não lê. Então, começa por aí. Como é que vai falar de letramento? Se é para falar pesado, eu já falo. Né? Venha me processar que eu defendo. Então, assim, a gente está aqui para ajudar a fomentar o conhecimento, disseminar, problematizar, discutir, tá? Coisas e aproximar, né? O que é feito lá na academia, com o chão da sala de aula, com os escritores. Então, fiquem atentos aí que as próximos cursos ou palestras a gente vai estar trazendo escritores indígenas ou não indígenas para vocês conhecerem e também tem outras possibilidades que não é só o canônico, não endemonizando o canônico. O canônico é muito útil, viu? Não endemonizam o canônico, o cânone, tá? Sem eles, você, por exemplo, não saberia ler e escrever. Começa por aí, tá? Vou deixar as minhas palavras finais para ti, Renato, fazer diferente, tá? E aí a gente encerra, tá bom? Tá ok, então, Alexandre. Agradeço, né, a oportunidade mesmo de poder conversar um pouco, trazer aí o que, né, eu venho pesquisando, discutindo. Agradeço aí quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois também, que quer aprender, que quer conhecer, que quer trocar. E essa troca, esse compartilhamento envolve a todos os que querem, excluem alguns e os nomes já foram dados pelo Alexandre, né? Para a gente não ficar repetindo e dando merchan para certos grupos. Aquele que não se pode dizer, usando Harry Potter. Então a gente não diz para que não se popularize nenhum nome desse ser e desses seres que seguem. Mas é muito bom, né, poder trazer essa discussão e a gente perceber que discussões que estão aqui no Centro-Oeste dialogam com o que vocês vêm pesquisando aí, com essas críticas,
E quanto mais a gente unir essas forças para mudar esse contexto, trazer políticas públicas inclusivas, políticas afirmativas, a gente vai conseguir mudar. É aquela coisa que a gente vai plantando uma sementinha de cada vez, mas uma hora a floresta, né, ela consegue ficar gigante e consegue realmente suprir as necessidades que a gente precisa. Muito obrigado, né? Fique bem, aproveitem aí e vamos estudar, gente, para a gente mudar o que a gente vive hoje, que infelizmente ainda não é bom.